Você sabia que a história de um único homem foi capaz de transformar o destino de uma nação inteira? O profeta Samuel, o último juiz de Israel, não apenas ouviu a voz de Deus, mas também a seguiu com coragem, tornando-se um dos maiores instrumentos de Deus na história bíblica. Mas o que exatamente fez de Samuel uma figura tão única e essencial para o povo de Israel? Como é possível que um homem simples, consagrado desde a infância, tenha sido escolhido para ungir reis e trazer ao povo a verdadeira obediência a Deus em tempos de grande transição? A história de Samuel não começa com um reinado glorioso ou um grande exército, mas com uma oração fervorosa de sua mãe, Ana, que clamava a Deus por um filho. O nascimento de Samuel foi, portanto, uma resposta divina à fé e devoção de uma mulher que acreditava que Deus podia fazer o impossível. Desde o início, Samuel foi dedicado a Deus. E essa dedicação não era apenas uma formalidade religiosa, mas o início de uma vida marcada por obediência e serviço a um propósito muito maior. Desde pequeno, Samuel foi formado em um contexto de profunda espiritualidade, servindo no templo de Silo, onde um dia ele ouviria diretamente a voz de Deus, chamando-o para ser um líder espiritual e moral para toda Israel. Ao longo de sua vida, Samuel não apenas guiou o povo de cada Israel com sabedoria, mas também enfrentou desafios imensos. Ele foi o profeta que teve a difícil tarefa de ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e mais tarde, o Natã, segundo rei, Natã de David. Cada uma dessas unções teve repercussões imensas na história de Israel e, mais importante ainda, nos ensinamentos sobre obedecer a Deus, liderança espiritual e a importância de se manter fiel à vontade divina, mesmo diante das adversidades. Quando Saul desobedeceu a seu Deus, foi Samuel quem entregou a mensagem de juízo e reprovou o rei, algo que não era fácil, mas necessário para a manutenção da justiça de bom Deus. A vida de Samuel é uma poderosa lição sobre como podemos ser usados por Deus, mesmo em circunstâncias difíceis e em tempos de grande transição. O chamado de Samuel, seu serviço a Deus e a coragem com que executou as ordens divinas, mesmo quando isso significava confrontar os poderosos, nos desafia a refletir sobre nossa própria obediência a Deus. Em um mundo onde a liderança é muitas vezes medida pelo poder ou pela popularidade, Samuel nos ensina que a verdadeira liderança espiritual não vem de posições de poder humano, mas da disposição de seguir a vontade de Deus, não importa as circunstâncias. Ele não buscava glória própria, mas a honra de Deus, o que o tornou um dos maiores profetas que Israel já teve. Você consegue imaginar o peso que Samuel carregava ao saber que as decisões que ele tomava poderiam afetar o futuro de toda uma nação? E como, mesmo diante das maiores dificuldades, ele permaneceu firme em sua fé e na missão divina que lhe foi confiada. Samuel não era apenas um homem do passado, mas um exemplo vivo de fé inabalável e obediência divina. Ao explorar sua história, vamos aprender como Deus usa aqueles que estão dispostos a ouvi-lo e obedecer, mesmo quando o caminho é desafiador e as respostas nem sempre são fáceis de aceitar. Agora, você está pronto para conhecer como Samuel se tornou o líder que guiaria o povo de Israel de um sistema de juízes para um reinado de reis e como suas ações reverberam até os dias de hoje, trazendo lições sobre fé, coragem e obedecer a Deus. A história de Samuel é, sem dúvida, uma das mais inspiradoras da Bíblia. Ele foi o homem escolhido por seu Deus para conduzir uma nação em momentos de crise e transição, enfrentando desafios imensos como a desobediência de Saul e a tarefa difícil de ungir a um jovem pastor, David, para se tornar o rei de Israel. Mas
o mais impressionante de tudo é que Samuel jamais vacilou em sua missão. Mesmo quando confrontado com a desobediência e o pecado ao seu redor, ele permaneceu firme, confiando plenamente em Deus. Sua vida é um exemplo de como podemos ser usados por Deus, mesmo em tempos de grandes mudanças e dificuldades. À medida que avançamos na história de Samuel, vemos que sua relação com Deus foi profundamente íntima e fiel. Ele não apenas ouvia a voz de Deus, mas também a obedecia sem questionamentos. A palavra de Deus nunca falhou em sua vida e Samuel foi um instrumento fundamental para o cumprimento dos planos divinos para Israel. Ao ungir Saul como o primeiro rei, ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando viu que a desobediência de Saul prejudicava o futuro de Israel, Samuel não hesitou em confrontá-lo. Ele entendeu que a verdadeira liderança espiritual não se baseia em posição ou poder, mas na obediência a Deus. Este é o tipo de liderança que devemos buscar em nossas próprias vidas. Uma liderança que segue a direção divina independentemente das dificuldades. A vida de Samuel também nos ensina sobre a importância da oração constante. Ele foi um homem de oração, sempre buscando a direção de Deus, antes de tomar qualquer decisão importante. Em momentos de aflição e quando o povo clamava por ajuda, Samuel orava ao Senhor, confiando que ele ouviria e responderia conforme sua vontade. A oração de Samuel não era apenas uma prática religiosa, mas uma maneira de viver em constante conexão com o Senhor, buscando sua sabedoria e graça em cada passo. E assim como Samuel orava em todo momento, nós também devemos dedicar nossas vidas à oração, buscando a orientação divina e oferecendo nossas súplicas por nossa nação, por nossas famílias e por nós mesmos. Neste momento, quero convidá-lo a orar comigo. Vamos nos unir em oração por paz, prosperidade e por direção divina em nossas vidas. A oração tem o poder de transformar nossas circunstâncias e nos conectar com o coração de Deus. Como comunidade, podemos levantar nossas vozes juntos, confiando que Deus está ouvindo nossas orações. Deixe nos comentários suas petições, pois juntos vamos orar pela paz no mundo, pelas famílias, pela sabedoria e discernimento em nossas escolhas diárias. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para que possamos continuar compartilhando mais histórias de fé e sabedoria bíblica. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que juntos possamos crescer na nossa fé e obedecer a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Que a paz e a prosperidade de Deus estejam com você e que sua direção guie seus passos. O nascimento de Samuel é uma história que começa com uma oração desesperada e cheia de fé. Ana, sua mãe, vivia um drama silencioso, um sofrimento que poucos poderiam compreender. Ela não conseguia ter filhos e naquela época a esterilidade era vista como uma grande maldição, uma vergonha que pesava sobre ela. Embora seu marido, Eucana, a amasse profundamente, essa dor de não ter um filho a afligia de maneira imensa, especialmente quando ela via outras mulheres ao seu redor, com seus filhos e filhas. Ana, porém, não se entregou ao desespero, nem se afastou de sua fé. Ela sabia que o único que poderia responder à sua dor era Deus. Com uma fé inquebrantável, ela fez uma promessa a Deus, um voto de consagração. Se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Esse voto de fé seria o início de uma história que mais tarde marcaria a história de Israel. Ana não sabia naquele momento, mas Deus já estava ouvindo seu clamor, e sua resposta estava prestes a mudar o curso de sua vida e de toda a nação. Quando Ana foi ao templo de Siló para orar, a presença de Deus estava ali, e era no silêncio de sua dor que o milagre estava prestes a acontecer.
Seu coração, cheio de fé, foi tocado por Deus. E em breve, ela conceberia um filho, que viria a ser chamado Samuel, nome que significa ouvido por Deus. Essa concepção milagrosa, fruto de uma oração fervorosa e sincera, não foi apenas uma resposta à dor de Ana, mas também a resposta de Deus ao clamor do seu povo. A história de Samuel, portanto, começa com uma oração, mas essa oração não era apenas uma súplica pessoal de uma mulher por um filho. Ela estava em sintonia com um plano maior que Deus tinha para Israel. O povo de Israel estava atravessando um período de grande incerteza espiritual, com os juízes que governavam a nação falhando em manter a fé e a moralidade do povo. Os filhos de Eli, o sacerdote, estavam corrompidos, abusando de sua posição sagrada. O povo se sentia perdido, sem direção e clamava por algo mais. A oração de Ana, embora profundamente pessoal, estava também conectada a esse clamor coletivo. Deus, em sua soberania, respondeu à oração de Ana, não apenas para satisfazer um desejo de mãe, mas para levantar um homem que seria crucial para restaurar a justiça espiritual em Israel. Quando Samuel nasceu, Ana cumpriu sua promessa e o consagrou a Deus, como havia prometido. Ela não foi apenas uma mãe que amava seu filho, foi uma mulher que compreendeu o propósito divino de sua vida. Mesmo sabendo da dor de separá-lo de si, Ana confiou que o melhor para Samuel era ser criado no templo, na casa de Deus, onde ele poderia crescer sob a orientação de Eli e ser preparado para sua missão divina. O fato de que ela entregou seu filho a Deus é um ato de fé que ecoa até hoje. Ela não via Samuel apenas como seu filho, mas como um instrumento nas mãos de Deus. Sua dor pela separação de seu filho foi compensada pela confiança de que ele cumpriria um papel grandioso na história de Israel. A presença de Samuel no templo não foi apenas uma rotina de educação espiritual, mas uma formação de caráter que moldaria o homem que ele viria a ser. Samuel, ainda criança, testemunhou o ambiente corrupto ao seu redor. Ele viu os filhos de Eli que abusavam da autoridade sacerdotal, desobedecendo aos mandamentos de Deus e desonrando o templo. Esse contraste entre a corrupção que o rodeava e a pureza com que ele era chamado a viver serviria como base para a grandeza que Samuel alcançaria mais tarde. Desde cedo, ele foi ensinado a distinguir entre o bem e o mal, e a fazer a escolha pela verdade, pela justiça e pela obediência a Deus, algo que ele faria com coragem quando fosse chamado a liderar a nação de Israel. Samuel cresceu e se tornou um jovem íntegro e fiel a Deus, e foi nesse ambiente de desafio que ele desenvolveu uma sensibilidade única para ouvir a voz divina. Em um momento crucial de sua juventude, a voz de Deus o chamou durante a noite, enquanto ele ainda estava servindo a Eli. O Senhor o chamou 3 vezes e a resposta de Samuel, "Fala, Senhor, que o teu servo ouve", não foi apenas a de um menino obediente, mas a de um homem disposto a se entregar completamente ao serviço divino. A partir daquele momento, Samuel não seria mais apenas uma criança consagrada, mas um profeta de Deus, com a missão de trazer à tona a verdade e a justiça em um tempo de grande corrupção. Deus, ao escolher Samuel para ser seu profeta, estava restaurando a liderança espiritual em Israel, usando um jovem de coração puro para mudar o curso de uma nação. Deus não escolheu alguém poderoso ou de grande linhagem para esta tarefa. Ele escolheu Samuel, o filho de Ana, um menino dedicado ao seu serviço desde o nascimento. Uma promessa cumprida, uma fé inabalável. E com isso, começou o despertar de Israel, o despertar de um povo que por tanto tempo esteve distante de Deus. Samuel foi chamado não apenas para ser um profeta, mas para ser o farol de Deus em uma nação que precisava urgentemente de direção e restauração. Agora, olhando para a história de Samuel, podemos perceber o poder de uma oração sincera e uma vida dedicada ao propósito de Deus. Quando nos entregamos verdadeiramente à vontade divina, não sabemos o quão longe esse propósito pode nos levar.
mas Deus conhece cada detalhe. Samuel se tornou a resposta ao clamor de Israel, e sua história nos desafia a confiar no propósito de Deus. Não importa como ele se manifeste em nossas vidas. Eu gostaria de saber como a história de Samuel tocou o seu coração. Como você pode aplicar a fé e a obediência de Samuel em sua própria vida? Deixe um comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo edificante. Com o passar dos anos, Samuel foi crescendo e se tornando cada vez mais responsável pelo futuro espiritual de Israel. Ao contrário de muitos dos líderes que o precederam, ele não apenas se destacava por sua fé inabalável, mas também pela sua capacidade de agir de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando isso significava ir contra a corrente ou confrontar aqueles em posição de poder. Ele era um profeta que não temia falar a verdade, mesmo quando essa verdade trazia julgamento e repreensão. Durante sua juventude, enquanto servia sob a orientação de Eli, Samuel foi testemunha de muitos atos de corrupção e descaso por parte dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Aquelas figuras que ocupavam posições de grande responsabilidade no templo se desviaram da moralidade e da justiça que Deus esperava de seus sacerdotes. Eles abusaram de seu poder, desrespeitaram as ofertas sagradas e mostraram uma total falta de respeito pela santidade de Deus. Samuel, ainda jovem, assistia a tudo isso com a profunda compreensão de que a pureza espiritual do templo estava sendo corrompida e que algo precisava ser feito para restaurar a santidade de Israel. Foi nesse ambiente de corrupção que Deus chamou Samuel para ser seu mensageiro, para ser a voz que corrigiria não apenas os líderes de Israel, mas também a nação como um todo. Ao ser chamado por Deus, Samuel foi o instrumento que Deus usou para transmitir uma mensagem de arrependimento e renovação espiritual. Mesmo sendo jovem, Samuel aceitou esse chamado com um coração obediente e disposto a agir conforme a vontade divina. Ele não hesitou, não questionou a grandeza da missão que estava diante dele, mas simplesmente se colocou à disposição de Deus. O momento crucial da vida de Samuel não foi apenas o chamado direto de Deus, mas o fato de ele ter sido capaz de escutá-lo, compreender a missão e então obedecer com fé. Essa disposição de Samuel se tornou um modelo de obediência e fé, um exemplo que ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. Ao longo de sua jornada como líder espiritual, Samuel teve de lidar com desafios complexos. Um dos maiores desafios foi o pedido do povo de Israel por um rei. Embora Samuel fosse o líder que governava o povo de Deus com justiça e integridade, os israelitas começaram a clamar por um rei, como todas as outras nações ao seu redor. Para eles, ter um rei significava estabilidade e proteção, mas para Samuel, essa demanda significava algo muito mais profundo. O desejo do povo de ter um rei representava uma rejeição da liderança direta de Deus. Em vez de confiar em Deus como seu governante soberano, eles queriam um líder humano, alguém que pudesse representá-los de forma visível e palpável. Isso não era apenas uma mudança política, mas uma mudança espiritual. O coração de Samuel se entristeceu com esse pedido, pois ele sabia que ao querer um rei, o povo estava se afastando da direção divina. Mesmo assim, Samuel se aproximou de Deus em oração, buscando entender como deveria agir diante dessa situação. Deus, em sua sabedoria, orientou por Samuel a ouvir o povo, a permitir que eles escolhessem um rei, mas também a alertá-los sobre os riscos dessa escolha. Deus sabia que Israel não estava pronto para o tipo de liderança que eles estavam pedindo, mas permitiu que o povo seguisse seu desejo. Quando Samuel ungiu Saul
como o primeiro rei de Israel. Ele estava obedecendo diretamente a Deus, mas também entendia que esse ato traria dificuldades para a nação. A escolha de Saul foi uma resposta direta à demanda do povo, mas também um teste para todos os envolvidos. Embora Saul fosse inicialmente visto como um líder poderoso, com grande presença e coragem, a sua falta de fidelidade a Deus logo ficou evidente. Ele não cumpriu os mandamentos de Deus e, com o tempo, caiu em desobediência, o que levou à sua rejeição como rei. Este episódio mostra como as escolhas humanas, mesmo quando alinhadas com a vontade de Deus, podem levar a consequências inesperadas quando o coração do líder não está totalmente rendido a Deus. Quando Saul falhou, foi Samuel quem teve que dar a difícil notícia. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel. A missão de Samuel estava mais uma vez clara. Ele deveria buscar um novo rei para Israel, um líder que estivesse mais alinhado com a vontade divina. A escolha de Deus para esse novo rei viria mais uma vez de um lugar inesperado. David, o jovem pastor. David não era o tipo de líder que o povo de Israel esperava, mas ele era o homem escolhido por Deus. A unção de David por Samuel não foi apenas um ato de obediência, mas também um ato de fé. Embora muitos pudessem ter olhado para David e o visto como um simples jovem, sem as qualidades típicas de um rei, Deus viu seu coração. Samuel aprendeu mais uma vez que a escolha de Deus não é determinada pelas aparências, mas pela pureza do coração e pela disposição em obedecer à sua vontade. Essa transição de Saul para David não foi apenas uma mudança política, mas uma mudança profunda no coração de Israel. Samuel, como profeta e líder, desempenhou um papel fundamental em garantir que o povo de Israel entendesse que, embora eles tivessem um rei humano, Deus ainda deveria ser o seu verdadeiro governante. A história de Samuel, a unção de Saul e a eleição de Davi são testemunhos poderosos da soberania de Deus sobre todas as coisas. Mesmo quando as escolhas humanas pareciam complicadas, Deus sempre tinha um plano maior em mente. Gostaria de saber como você se sente ao refletir sobre a obediência e os desafios que Samuel os enfrentou em sua missão. Como você pode aplicar as lições de Samuel em sua própria vida? Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe com a gente como a história de Samuel tocou seu coração. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos que ajudam a fortalecer sua fé. O papel de Samuel na história de Israel não foi apenas como profeta ou juiz, mas também como um restaurador da ordem divina em um tempo de grande desordem espiritual. O povo de Israel, após anos de transição e com a liderança de sacerdotes corruptos, como os filhos de Eli, estava à beira da desilusão espiritual. Samuel, mesmo jovem, sabia que seu papel seria crucial. Ao ser chamado por Deus para ser seu mensageiro, ele se tornou o único canal legítimo de comunicação entre o povo e o Senhor. O povo, antes perdido e distorcido nas práticas religiosas, teve um líder que não apenas os conduziu de volta à verdadeira adoração a Deus, mas também os alertou sobre as consequências do pecado. A mensagem de Samuel, transmitida com autoridade e clareza, não era apenas uma simples repreensão. Ele estava chamando Israel ao arrependimento, à santidade e à obediência inquestionável a Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentassem. Com a morte de Eli e o escândalo causado por seus filhos, Samuel se tornou a última esperança de Israel. Embora ele fosse um profeta de caráter forte e uma figura respeitada, ele também sabia que o juízo de Deus era inevitável quando o pecado tomava conta da nação. Isso o levou a agir como um juiz implacável. Ele não tinha medo de confrontar o mal, de desmascarar a hipocrisia e de levar à luz aquilo que estava sendo feito nas sombras.
Deus. Ao chamar Samuel para este papel, sabia que ele era o líder perfeito para o trabalho, porque Samuel não buscava agradar aos homens, mas sim a Deus. Ele não tinha medo de declarar a palavra de Deus, por mais difícil que fosse, porque sabia que a verdadeira restauração de Israel dependia de obedecer à vontade divina. Quando Samuel anunciou o juízo sobre a casa de Eli, ele cumpriu um papel profundamente difícil. Para ele, a obediência a Deus significava dizer a verdade, mesmo quando essa verdade feria o coração de seu mentor, Eli. Samuel foi o portador da palavra de Deus, e sua coragem em cumprir essa missão nos lembra que muitas vezes na vida, seguir a vontade de Deus pode significar tomar decisões difíceis, mas necessárias para o avanço do plano divino. Samuel não apenas confrontou a corrupção espiritual no templo, mas também chamou o povo a voltar ao Senhor, renovando o compromisso de servir a Deus com um coração puro. Ele sabia que, sem arrependimento e verdadeira adoração, não havia possibilidade de restauração para Israel. Enquanto Samuel cumpria seu papel, ele também passou a ser visto como uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Sua vida tornou-se um reflexo da justiça divina, mas também da misericórdia que Deus tinha para com Israel. Deus não queria destruir seu povo, mas purificá-lo. E Samuel foi o canal por meio do qual essa purificação começou. À medida que o povo se arrependia e começava a buscar novamente a direção divina, Samuel se tornava não apenas um profeta, mas uma figura de esperança e renovação espiritual. Um dos momentos mais cruciais em sua jornada foi o pedido do povo de Israel por um rei. Este momento representava uma grande virada na história de Israel, pois o povo queria ser como as outras nações, com um rei visível e tangível, um líder humano. Samuel, porém, via nisso uma rejeição direta da soberania de Deus, e sua reação inicial foi de tristeza e rejeição. Mas Deus falou com ele, dizendo que, embora o povo não estivesse rejeitando a Samuel, mas sim a ele deveria ouvir o povo e atendê-los. Este momento é profundamente significativo, pois mostra como Deus respeita o livre-arbítrio humano, permitindo que o povo faça suas escolhas, mas sempre guiando essas escolhas para cumprir seu propósito maior. Samuel, com pesar, segue as instruções de Deus, ungindo de Saul como o primeiro rei de Israel, e ao mesmo tempo alerta o povo sobre as implicações dessa decisão. A nomeação de Saul como rei, embora atendeu à demanda do povo, foi um reflexo da falha do povo em confiar em Deus como seu verdadeiro rei. Samuel sabia que esse novo caminho seria difícil e traria complicações para a nação, mas sua missão era cumprir a vontade de Deus, mesmo quando as escolhas humanas não estavam totalmente alinhadas com os planos divinos. A partir desse momento, Samuel continuaria a ser uma voz profética, não apenas para o novo rei, mas para todo o povo, lembrando-os de que o reinado de Netil, Deus de Teus, não poderia ser substituído por nenhum homem. Mesmo com a unção de Saul, Samuel nunca deixou de enfatizar que a verdadeira força de Israel vinha de sua fidelidade a Deus. Com a escolha de Saul como rei, o povo de Israel entrou em uma nova era, mas também começou a enfrentar as consequências de sua escolha. A desobediência de Saul a Deus, em momentos críticos, começou a se mostrar, e foi Samuel quem teve a tarefa dolorosa de anunciar que Deus o rejeitava como rei. Samuel sabia que esse momento de rejeição representava a necessidade de uma mudança espiritual para Israel. Ele não apenas foi o profeta que ungiu Saul, mas também foi aquele que, com tristeza, viu o início do fim da monarquia de Saul, devido à sua falha em seguir as ordens de um Deus. A história de Samuel não é apenas sobre um profeta que guiou Israel, mas sobre um homem que estava disposto a colocar a vontade de Deus acima de tudo, incluindo seu próprio conforto e relacionamento com os reis. Se a história de Samuel não tocou seu coração,
Eu gostaria de saber o que você pensa sobre o papel da obediência na vida de Samuel e na vida de Israel. Como você pode aplicar as lições de fé e coragem de Samuel em sua vida cotidiana? Deixe nos comentários suas reflexões sobre isso e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com aqueles que também precisam ouvir sobre a importância da obediência a Deus. A transição de Israel de uma teocracia liderada por juízes para uma monarquia sob Saul não foi uma mudança simples ou sem consequências. O povo de Israel, embora sob a liderança de Samuel estava insatisfeito. Eles viam as outras nações ao redor deles sendo governadas por reis visíveis e tangíveis e desejavam o mesmo. Eles não mais queriam ser governados diretamente por Deus, através de um líder espiritual, mas por um monarca humano que representasse sua nação de maneira mais tradicional. Essa demanda de Israel não foi um simples pedido político, mas uma rejeição implícita da soberania divina. Samuel. Isso foi doloroso. Ele sabia que ao pedir um rei, o povo estava rejeitando o reinado de Deus. E isso o entristeceu profundamente. Ele orou, pedindo orientação a Deus, que apesar de sua tristeza, instruiu Samuel a atender ao pedido do povo. A resposta de Deus foi clara: eles não estão rejeitando você, mas a mim. Assim, Samuel ungir Saul como o primeiro rei de Israel não foi apenas uma resposta ao desejo do povo, mas também parte do plano divino, mesmo que fosse um plano que trouxe consequências dolorosas para a nação. Deus queria ser o único rei de Israel, mas sabia que o povo precisava aprender através da experiência que a verdadeira liderança não vem do poder humano, mas da obediência a Deus. Samuel, embora profundamente triste, obedeceu ao comando de Deus e fez o que foi necessário, ungindo Saul com óleo sagrado, marcando o início de uma nova era para Israel. No entanto, mesmo com a unção de Saul, as complicações começaram a surgir rapidamente. Saul não era um homem de coração perfeito e a liderança de Israel começou a se deteriorar logo após sua nomeação. Samuel, como profeta e líder espiritual, continuava a ser a voz com justiça divina para o Saul e para o povo. Ele sabia que a unção de Saul não significava que a obediência de Saul estava garantida, nem que o reinado seria uma caminhada fácil. Com o tempo, Saul começou a demonstrar falhas significativas em sua obediência a Deus. O primeiro grande teste de Saul veio quando ele foi instruído por Deus a destruir completamente os Amalequitas e todos os seus bens como um ato de juízo divino. Mas Saul, em um ato de desobediência, poupou o rei, Agag, e os melhores animais para sacrificá-los a Deus. Quando Samuel se confrontou com Saul sobre essa falha, ele não apenas justificou suas ações, mas tentou justificar seu pecado com boas intenções, dizendo que queria sacrificar os melhores animais a ser o Deus. Mas que Samuel revelou a dura verdade: a obediência é melhor do que o sacrifício. E tal, Deus rejeitava Saul como rei. A falha de Saul em obedecer ao comando claro de Deus não foi apenas uma falha pessoal, mas algo que afetou diretamente o destino de toda Samuel a nação. Ficou profundamente triste, pois ele sabia que a desobediência de Saul não apenas prejudicava a si mesmo, mas também prejudicava o futuro de Israel. Ele teve que entregar uma mensagem de juízo que cortava fundo no coração de Saul, algo que nenhum líder deseja fazer, mas essa foi a função de Samuel, ser um porta-voz fiel de Deus, transmitindo a verdade, por mais difícil que fosse. Isso nos ensina que muitas vezes seguir a vontade de Deus e ser fiel a Ele
pode significar confrontar os líderes e as pessoas que amamos quando estão errados, sempre com o objetivo de restaurar o que é correto diante de Deus. Em um momento de crise, onde Saul estava sendo rejeitado, Deus ordena a Samuel que vá a Belém para ungir um novo rei, o que se tornaria um dos momentos mais importantes da história de Israel. Bem, Samuel segue as ordens divinas e se dirige à casa de Jesse, onde o Senhor o orienta a ungir um dos filhos de Jesse como o próximo rei. Quando lê Samuel vê o primeiro filho de Jesse, ele pensa que seria ele devido à sua aparência e estatura imponentes. Mas Deus lhe diz que ele não olha para as aparências, mas para o coração. Essa lição poderosa de que Deus vê além das aparências externas e escolhe com base no coração é fundamental para entendermos o que significa ser verdadeiramente escolhido por Deus. Quando Samuel vê o jovem pastor David, ele percebe que Deus já tinha escolhido este homem, simples em aparência, mas com um coração puro, disposto a servir. O momento de unção de David foi um dos mais significativos, pois ele marcou a transição de uma liderança falha para a promessa de um reinado segundo o coração de Deus. Quando David foi ungido, ele não se tornou imediatamente rei, mas essa unção simbolizou o início de um caminho que levaria à construção do maior reinado de Israel. Samuel, obedecendo a Deus, não apenas cumpriu o seu papel, mas também demonstrou que a verdadeira liderança vem de Deus e é atribuída àqueles que, embora possam parecer simples aos olhos humanos, são escolhidos por Deus, por sua fidelidade e pureza de coração. Enquanto David era ungido, Saul enfrentava uma queda irreversível em sua liderança. Samuel viu a transição de poder não apenas como uma mudança política, mas como uma mudança espiritual em Israel. Deus estava, através dessa transição, mostrando ao povo que a verdadeira liderança não vinha de aparência, poder ou status, mas da submissão à vontade divina. David, embora jovem e inexperiente, representava essa verdade de forma clara, e foi ele quem mais tarde se tornaria o maior rei de Israel, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Se esta história de David e Samuel tocou seu coração, eu adoraria saber o que você pensa sobre como a obediência de Samuel e a escolha de David podem impactar a nossa vida hoje. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada de fé. O reinado de Saul, embora tenha começado de maneira promissora, logo se desmoronou sob o peso da desobediência e da arrogância. Samuel, que o havia ungido com tanto fervor, tornou-se o portador de uma verdade dolorosa. Saul estava sendo rejeitado por Deus. Essa rejeição não foi um simples afastamento de um rei terrenal, mas uma intervenção divina profunda que refletia o coração de Deus em relação à liderança de Israel. O primeiro grande erro de Saul foi a sua desobediência direta ao comando de Deus. Ele poupou o rei, Agag, e o melhor do rebanho dos amalequitas, algo que Deus claramente havia instruído a ser destruído. Saul, ao desobedecer, não apenas contrariou a vontade divina, mas também prejudicou o futuro de Israel. Samuel confrontou Saul de forma direta, e a mensagem que trouxe foi clara: a obediência é melhor do que o sacrifício. Este momento não foi apenas um confronto entre Samuel e Saul, mas uma lição eterna sobre o que significa seguir a vontade de Deus de forma genuína. Saul tentou justificar sua desobediência, alegando que queria oferecer os melhores animais em sacrifício a Deus. Mas Samuel deixou claro que, mais do que sacrifícios, Deus busca corações obedientes. A decisão de Saul de desobedecer a Deus custou-lhe o reino e a promessa de uma linhagem real duradoura. A rejeição de Saul
foi um lembrete de que, por mais que possamos ter a aparência de líderes poderosos, a verdadeira liderança está em viver em total submissão à vontade divina. Quando Saul foi rejeitado, Deus falou diretamente a Samuel, ordenando-lhe que fosse até Belém, onde um novo rei seria escolhido. O cenário estava pronto para uma mudança, e mais uma vez, Samuel teria a difícil tarefa de obedecer a Deus, mesmo quando ele não compreendia completamente os desígnios divinos. A casa de Jesse foi o próximo local da escolha, mas, ao chegar lá, Samuel se deparou com uma escolha que o desafiou profundamente. Quando ele viu o primeiro filho de Jesse, Eliabe, Samuel pensou que ele seria o escolhido, já que era alto, forte e imponente. Mas Deus revelou uma lição crucial para Samuel. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Esta declaração divina foi uma grande lição não apenas para Samuel, mas para todos os que estavam à sua volta, e especialmente para o povo de Israel. O que Deus procura não são os atributos humanos, mas o coração disposto e fiel. Assim, Samuel foi instruído a ungir o mais jovem dos filhos de Jesse, David, o pastor de ovelhas, um menino aparentemente simples, mas com um coração completamente voltado para Deus. A unção de David foi um momento de grande significado espiritual. Embora ele fosse um simples pastor, ele foi escolhido por Deus para governar Israel. Este ato de unção, realizado por Kikano Samuel Show, simbolizava não apenas a transferência de poder, mas o início de uma nova era para Israel. Uma era em que a liderança espiritual e a confiança em Deus seriam restauradas. David não se tornou rei imediatamente. A unção foi o início de um longo processo de preparação para o reinado. David, apesar de jovem e sem experiência no campo político, se tornou o escolhido de Deus, devido ao seu coração puro e obediente. Esse evento não foi apenas uma troca de líderes, mas uma lição sobre como Deus escolhe aqueles que, ao serem fiéis a Ele, são transformados e preparados para cumprir sua vontade, mesmo quando os outros ao seu redor não conseguem entender ou ver o propósito divino. O momento de unção de David foi um marco, não apenas na história de Israel, mas na história espiritual do povo de Deus. A escolha de David, o pastor, era um reflexo do tipo de liderança que Deus desejava. Uma liderança humilde, cheia de fé, com disposição para servir. Embora David tivesse que enfrentar desafios imensos, como a perseguição de Saul e as batalhas pela aceitação de seu reinado, a unção de Samuel sobre ele marcou o começo da restauração espiritual de Israel. Essa restauração não seria fácil, mas com o tempo, David provaria ser o rei segundo o coração de Deus. Um líder que confiava em Deus, em todas as situações, e que buscava sempre fazer sua vontade. A história de David, iniciada com sua unção por Samuel, nos ensina que, apesar das dificuldades e obstáculos que podemos enfrentar, Deus sempre tem um propósito maior para aqueles que confiam nele. David não era perfeito, mas sua disposição para se arrepender e buscar Deus quando falhava o tornava um modelo de fé. Samuel, ao ungir David, não estava apenas cumprindo uma missão profética, mas estava de alguma forma iniciando o processo de restauração espiritual que levaria Israel a um período de grande fé e confiança em Deus. E, assim como David foi escolhido por Deus, somos também chamados a viver de acordo com o coração de Deus, obedecendo à sua vontade, mesmo quando os desafios parecem imensos. Agora, gostaria de saber, como você entende o processo de escolha de Deus em nossas vidas, mesmo quando parece que o mundo tem outras expectativas? Como podemos aprender com a história de Samuel e David
para confiar mais plenamente em Deus em nossas próprias jornadas? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se você se sentiu tocado por essa história de fé e obediência, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos que fortalecerão a sua caminhada espiritual. O impacto do reinado de Saul e a transição para Davi. O reinado de Saul, embora tenha começado com grandes promessas, logo se transformou em uma série de desilusões e falhas que levariam à sua rejeição definitiva por Deus. Após ser escolhido, ungido e estabelecido como o primeiro rei de Israel, Saul não demorou a mostrar as falhas de seu caráter e a sua falta de comprometimento com a obediência a Deus. Sua desobediência começou a ser notada quando ele desafiou as instruções de Deus em momentos cruciais, como quando ele poupou o rei Agag e os melhores animais do rebanho dos amalequitas, desobedecendo uma ordem direta de destruição completa. Essa falha não foi apenas um erro militar, mas um reflexo da corrupção de seu coração, do orgulho e da autossuficiência que começaram a tomar conta de seu espírito. Quando Samuel confrontou Saul com a sua desobediência, o rei tentou justificar suas ações, afirmando que queria sacrificar os melhores animais a Deus. Mas Samuel foi claro: a obediência é melhor do que o sacrifício. Essas palavras ficaram gravadas na história como um alerta de que Deus valoriza a obediência acima de qualquer sacrifício ou intento humano. O momento em que Saul foi rejeitado por Deus como rei de Israel foi doloroso não apenas para ele, mas para Samuel, que havia ungido o primeiro rei de Israel. Essa situação mostrou ao povo de Israel que a liderança verdadeira não se baseia no poder ou na aparência, mas na fidelidade e na submissão a Deus. Deus rejeitou Saul por sua falta de obediência e a transição para um novo líder estava prestes a começar, com Davi, o escolhido por Deus, emergindo como o novo rei. A unção de Davi e a mudança no destino de Israel. Quando Deus rejeitou Saul como rei, Samuel foi instruído a ungir o próximo rei de Israel, que seria Davi, um simples pastor de ovelhas, o menor de seus irmãos. A escolha de Davi foi um claro reflexo do critério divino, que se baseia não nas aparências externas ou nas qualidades humanas, mas na pureza do coração e na disposição de seguir Deus. Samuel inicialmente se impressionou com a aparência dos filhos de Jesse, mas foi Deus quem disse a ele que não era a estatura ou a força de um homem que faria dele o rei, mas seu coração. Quando David foi ungido, Samuel não apenas cumpriu a ordem de Deus, mas também selou o destino de Israel, abrindo caminho para uma era de liderança espiritual e política que se tornaria uma das mais gloriosas da história bíblica. Davi, embora jovem e aparentemente insignificante, foi escolhido para ser o homem segundo o coração de Deus, e seu reinado trouxe uma renovação espiritual para Israel. A unção de Davi por Samuel foi um marco não apenas na política de Israel, mas na história espiritual do povo de Deus, pois o rei escolhido por Deus seria o precursor de uma linhagem que culminaria no nascimento do Messias, Jesus Cristo. Essa transição de Saul para David não foi apenas uma mudança de liderança, mas também uma lição de que Deus escolhe e levanta aqueles que, mesmo em sua simplicidade e humildade, estão dispostos a seguir sua vontade de todo o coração. A partir daquele momento, Davi começaria uma jornada que, embora marcada por lutas e dificuldades, também seria cheia de vitórias espirituais e momentos de arrependimento, mostrando que, com Deus, o mais simples pode se tornar o mais grandioso. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe como essa mensagem falou com você. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores que vão impactar a sua vida de maneira profunda.
Deixe o seu like para apoiar esta missão de espalhar a palavra de Deus e, claro, não perca o próximo vídeo que já está na tela final, repleto de mais ensinamentos e histórias de fé. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e que você continue crescendo em obedecer à sua vontade, assim como Samuel e David fizeram,